juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro Crônica de um Despertar, Meu Retorno ao Além, organizado por Abel Glasser, e nos narra a história de Afonso em sua jornada depois do seu desencarne. Na leitura anterior, tivemos Afonso trabalhando ativamente em um hospital em Florença, Itália, onde presta ajuda a pacientes que estão próximos do desencarne. Ali estavam pessoas de todas as idades, entre eles um médio, Gino, com quem Afonso podia comunicar-se com facilidade. 13ª leitura. O jovem recebia a visita periódica de sua mãe, e enquanto estive por perto, notei que a mulher estava inconformada com a perda iminente do filho. Ela ia quase todos os dias, mas em lugar de dar-lhe conforto e amparo, passava as tardes chorando e lamentando o fato de o estar perdendo. Ele ficava visivelmente perturbado nessas horas, e eu buscava vibrar muito amor, tentando envolvê-lo por completo e tendo por fim desligá-lo dos reclamos maternos. Aquela visita mais o atrapalhava do que auxiliava. O outro doente também não era visitado por ninguém. Soube que ele tinha família, embora seus parentes agissem do mesmo modo que os de Gino. Fora precocemente abandonado, mas não reclamava. Passava os dias lembrando dos belos momentos de sua vida e desculpava a atitude egoísta dos seus. Dizia para si mesmo que, se pudesse, faria o mesmo. Na sua concepção, velhos tinham mesmo que morrer. Estava aparentemente conformado. No âmago, no entanto, sentia-se solitário e vazio. Os dias passavam com relativa brevidade, pois eu me dividia para atender os 4 leitos. Aos poucos, afeiçoava-me a eles e já os considerava parte da minha própria família. Descobri os seus nomes e passei a referir-me a eles com mais propriedade. Teresa, a única mulher do quarto, estava ali por acaso, deveria estar na ala feminina. Mas em face a um grave acidente que ocorrera na cidade, o hospital encontrava-se lotado. Como todos, eles estavam em final de jornada, já não se levantavam do leito, foram colocados juntos. Ela passou todo o seu tempo desprezando-me. Não desejava sentir-me ao seu lado, ignorava minhas palavras. Senti que seu rancor com a vida era imenso, o que bloqueava para qualquer sentimento fraterno. Quando seu estado agravou-se, desloquei-me para ficar ao seu lado dioturnamente. Observei que ela parecia chorar vez ou outra, enquanto fitava por longas horas o branco e desgastado teto do quarto. O momento final estava em vias de acontecer, pois os liames entre o espírito e o corpo fraquejavam. Ela apresentava-se materialmente inconsciente, mas o contrário aconteceu quando ingressou na senda espiritual. Assustada, percebeu a companhia de criaturas disformes, vestidas de negro, que se postavam ao seu lado. Minha presença continuava ignorada. Orei muito, rogando que ela voltasse os olhos para mim, pois fora destacado para auxiliá-la e não gostaria de vê-la caindo naquelas soturnas mãos. Não houve outro caminho. Rígida e rancorosa, Teresa não se voltava a mim e permaneceu fitando aquelas entidades. Quando seu deslagamento ocorreu, perdia de vista, pois saiu do quarto imediatamente acompanhada de perto pelos seres inferiores que atraíra ao longo tempo durante o qual vibrou em silêncio o seu ódio. Temos aqui mais um exemplo de frequência mental, limitando o contato entre espíritos em faixas mentais diferentes. Vamos para os locais compatíveis com nossas frequências mentais e em companhia de espíritos da mesma frequência. Portanto, tratemos de nos elevar, porque racionalmente ninguém quer ir para um lugar trevoso, ninguém quer ir com más companhias, não é verdade? Então vamos trabalhar por nossa elevação mental, vamos abandonar o rancor, vamos fazer uma higiene em nossos pensamentos, para assim termos uma solução melhor em nossas vidas. Fiquei perturbado alguns dias e acabei sendo consolado numa das visitas que Rubião me fez. Disse-me que não podemos alterar os desígnios naturais criados pelo livre arbítrio. Fora ela quem havia optado por aquele desencarne doloroso e nada poderia ser feito para evitá-lo.
Equipes socorristas somente recolhem aqueles que têm amor no coração ou que estão preparados para recebê-las com o mínimo de aceitação. A recusa peremptória à visualização dos espíritos superiores e os pensamentos fortemente negativos fazem com que seres umbralinos se aproximem, atraídos por tais vibrações, substituindo a atividade de resgate de equipes de luz. Quando não há essa imediata junção do desencarnado com entidades inferiores, como no caso de Teresa, pode haver a hipótese que aconteceu comigo. Fiquei vagando, desequilibrado muitos anos. Aproximou-se o dia da partida de Gino. Não posso negar que fiquei emocionado e ansioso. Desejava que ele ingressasse de volta ao mundo espiritual, amparado pelas boas equipes, e quem sabe fosse encaminhado à Alvorada Nova. Alertei-o para manter os melhores pensamentos possíveis e verifiquei que o seu adormecimento material, em virtude dos sedativos, perturbou-lhe um pouco a consciência espiritual, mas não o suficiente para retirar-lhe a lucidez. Ao deixar a carne, foi recebido por equipe de resgate de nossa colônia e levado de imediato a um dos postos de socorro da espiritualidade. Fiquei torcendo para seu breve restabelecimento e não pudemos nos despedir formalmente, já que ele seguiu adormecido. Voltei minha atenção aos dois remanescentes, Paolo, o moço de 20 anos, que estava esgotado ante os reclamos maternos. Àquela altura eu já sabia que o seu pai não ia visitá-lo, porque ainda estava mais revoltado que a esposa. Vocês vejam, amigos, o mesmo caso de Afonso no passado. Aconteceu a mesma coisa com ele e a esposa. Que coisa, né? Melhor assim, pensei. Se ele não estava suportando a pressão emocional que a mãe lhe dirigia, caso fosse também atingido pelo genitor, iria entrar em colapso. Conversava com ele sistematicamente, mas o rapaz, criado sob rígidos padrões de uma religião que refutava a ligação natural existente nos dois planos da vida, rejeitava a minha presença. Em sua mentalidade, somente os anjos é que podiam falar aos vivos, e no meu caso, não tinham ele mérito algum para ser visitado por um ser celestial. Logo, continuava a ouvir minhas mensagens sem que delas se desse conta. Paulo tinha muitas qualidades. Era pacato e gentil com a mãe, ainda que por ela fosse perturbado. Jamais ouvira vibrando negativamente quando recebia alguma visita inconveniente, ou mesmo nos momentos em que o médico comentava com outros familiares a sua doença. Sabia-se desenganado e conformava-se. Passei a admirá-lo ante tanta coragem para enfrentar essa enfermidade. Quando se foi, também amparado por equipes socorristas, soube por intermédio de Rubião que ele tinha sido um médico, egoísta e vaidoso em sua anterior vivência na crosta. A programação que escolhera, quando obteve permissão para voltar, era justamente enfrentar uma doença grave que lhe pusesse fim à existência precocemente, a fim de compreender o valor da vida e a importância do trato com o enfermo. Resignado, ele ultrapassou essa prova com muitos aspectos positivos. Para tudo havia uma razão e nada acontecia por acaso. Compreendi. Enquanto novos pacientes chegavam ao quarto, percebi a presença de outros espíritos trabalhadores que os acompanhavam e deduzi que a minha jornada iria findar, tão logo Henrico, o mais idoso do quarto, desencarnasse. Ele era também o mais teimoso. Apesar de sentir-se solitário, não admitia o próprio isolamento. Ainda que fosse desenganado pelos médicos, dizia para si mesmo que não iria morrer. Mesmo não recebendo visita, incentivava a postura dos familiares, alegando que teria idêntica conduta. Ateu convicto, não me ouvia conscientemente. Quando desprendido do corpo nas horas de sono, recusava-se a estar comigo e ficava ao lado do leito, na maioria das vezes, falando sozinho. Ele era o único que ouvia a si mesmo e se deixava convencer pela argumentação que tecia. Isolado, ele somente conseguia receber algum benefício de meus passes quando estava anestesiado, ou seja, sob o efeito de remédios fortes. Fiquei ao seu lado várias semanas e procurava sugerir-lhe outros pensamentos. Em vão. Quando desencarnou, Henrico levantou-se dos leitos e saiu caminhando pelo quarto como se estivesse vivo.
Agiu exatamente como eu no passado. Tentei alertá-lo, mas também não obtive sucesso. Caminhou pelo corredor do hospital até que o perdi de vista. Essa foi a minha última lembrança do hospital de Florença. Rubião ingressou logo após a saída de Enrico e convidou-me a acompanhá-lo. Partimos de volta à colônia e eu tinha muitas novidades para contar aos amigos que ansiosamente aguardavam minha chegada. Na mesma época em que fui a Florença, Raquel deslocou-se para um bairro suburbano de Washington, nos Estados Unidos. Destacada para assistir uma família pobre de negros americanos, num primeiro momento, ela achou que iria fracassar. O racismo e as tensões sociais naquela região eram intensas, o que lhe representava um dilema maior do que a sua capacidade de resistência. Rubião mais de uma vez apoiou-a, encorajando-a a lugar e dar o melhor de si. Não sei, encorajando-a a ligar a dar o melhor de si. Lembrou-se de conviver algum tempo com esse tipo de prova, iria descortinar-lhe novos valores, àquela altura adormecidos em seu âmago. Quando iniciou o seu trabalho, Raquel percebeu que se tratava de um casal de jovens, contando com não mais de 22 anos, já com 2 filhos para criar. O mais velho, com 7, o caçula com 3. Viviam más condições num pequeno velho apartamento, cujo prédio de 4 andares não possuía elevador nem calefação. John não tinha nenhuma qualificação. Vivia mudando de emprego enquanto Nancy cuidava das crianças e fazia faxina nas casas dos bairros vizinhos ao seu. Ela nunca tinha convivido tão perto com a pobreza. Imaginava que num país rico como aquele, essa situação seria inconcebível. Mas era real e exigia paciência e compreensão. Ninguém a ouvia na casa, porque eram ateus e não acreditavam no mundo espiritual. Suas preces, como lhe pareceu à primeira vista, eram em vão e o casal passava grande parte do tempo reclamando da vida. Os meninos sentiam-se carentes, desatendidos pelos pais, demonstrando que no futuro iriam buscar comportamento idêntico àquele que estavam tendo por parâmetro. Raquel já não sabia como agir, e porque fora colocada naquela atividade, uma vez que não lhe prestavam atenção, nem cultivavam qualquer hábito religioso, era justamente isso que deveria fazer: dar esperança àquele núcleo familiar. Diferenciavam-se, em parte, as esperanças cultivadas no plano terreno daquelas efetivamente vividas pelos espíritos. No íntimo, todo ser humano crê na vida eterna, pois é justamente isso que lhes confere força para estar materialmente vivo e lutar pela própria sobrevivência. Se tal postulado fosse inverídico, certamente a maioria dos encarnados do globo, com tantos obstáculos à frente, não iria preservar a existência física. John e Nancy estavam prestes a desistir de suas jornadas, abandonando tudo pela via do suicídio. A tarefa de Raquel seria demovê-los dessa sombria ideia. Percebendo a gravidade de sua missão, orava com fervor todos os dias e passou a acompanhar os menores gestos do casal. Quando estavam conversando à noite, após o adormecimento das crianças, ventilavam a ânsia que sentiam pela libertação. Falavam de um pacto de morte como meio para isso. Oprimidos pela pobreza material e pelo racismo que muitos incomodava, já não sabiam como controlar esse intento. Espíritos inferiores insistiam em apoiá-los e Raquel tinha somente a arma do amor para vencê-los. Mas era, e foi, o suficiente. Meu Deus, que difícil essa situação, não é, amigos? A Raquel vai ter uma dificuldade muito grande para resolver. Terminamos hoje por aqui. Eu aguardo a todos no próximo capítulo.